pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um vídeo aqui no canal para que nós possamos estar desfrutando dessa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seu amigo aqui de sempre, Wilson Pereira, com vocês mais uma vez ministrando essa palavra para o seu coração. Aleluia, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pois bem, nós estamos vivendo dias terríveis aqui no Brasil, dias que realmente de muita disputa, haverá uma eleição e dois candidatos estão disputando essa eleição e as pessoas estão se gladiando entre si, mas todo esse governo que nós temos na Terra, os governos humanos, em todos os países, eles terão um fim. Na verdade, o reino dos homens começou com Nimrod há muito tempo atrás, lá em Ur dos Caldeus, na região da Babilônia. E ao longo do tempo, esses reinos foram se fortalecendo, tornaram-se ditaduras, outros governos com reino de dinastia, reis, depois veio o presidencialismo, e o Brasil vive o presidencialismo, e a cada 4 anos tem candidatos para concorrer ao cargo de presidente durante 4 anos, ou seja, que vai exercer o cargo durante 4 anos. Mas a Bíblia nos mostra que Daniel, um profeta de Deus que foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, esse jovem Daniel estava lá no reino da Babilônia há muitos anos atrás, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E aí o rei Nabucodonosor teve um sonho, só que ele não sabia o significado do sonho e esqueceu do sonho, mas ficou perturbado e colocou no seu reino se alguém falasse do sonho e interpretação do sonho, e não tinha ninguém que interpretasse o sonho. Ele determinou que todos ali morreriam que não interpretasse o sonho, não falasse o sonho e não interpretasse o sonho. Mas havia ali no reino uma pessoa chamada Daniel, que ele chamou os 3 amigos e foram orar para buscar de Deus uma direção. O nosso caminho é a oração. E Deus revelou aquele sonho do rei para Daniel. No capítulo 2, o versículo 31, fala assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estavas em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A estátua estava de pé perante o Nabucodonosor. A sua cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. As pernas eram de ferro, mas os pés em parte de barro e em parte de ferro. Essa estátua representa todos os governos humanos, começando de Nabucodonosor. Então aquela grande estátua, a cabeça de ouro, representava o governo da Babilônia, que era Nabucodonosor, que foi um grande rei da época. Ele conquistou vários povos, vários reinos, e se tornou o reino da Babilônia, que hoje é conhecido, o reino da Babilônia hoje, a Babilônia hoje é o Iraque. Já foi um grande poder a Babilônia, que é hoje Iraque. E depois que esse reino acabou, que o Império Medo-Persa foi lá e conquistou, então veio os braços, que eram de prata não havia 2 braços. Então, por um lado temos a Média e por outro lado temos a Pérsia, a Pérsia e a Média. Então esses 2 reinos se uniram e conquistou o reino da Babilônia. Isso nós vemos na história, no livro de história. E depois desses 2 reinos, aí veio outro reino, que eram os quadris. Os quadris eram de bronze, que era o reino da Grécia, que conquistou também muitos povos e foi um grande poder, um grande império, o reino da Grécia. Depois da Grécia veio outro reino que conquistou a Grécia. Veja que cada reino vai conquistando o reino, lutas de poder, lutas por reino. Sempre aconteceu isso na terra, e em todos os países são lutas, são guerras por poder, por política. E a Roma conquistou a Grécia
Então se tornou um grande poder, um grande reino, que até hoje tem vestígios da Roma, desse grande império que houve no passado. Mas depois deste reino de Roma, veio os dedos, que são parte de ferro e parte de barro. O ferro e o barro não se misturam, não estão juntos, não têm a mesma opinião, são opiniões divergentes. Então, realmente, nós estamos vivendo isso nesses últimos dias. Por um lado, tem o barro, que é frágil, mas por outro lado tem o ferro, que é mais forte, mas eles não se misturam. Então, há essa guerra entre eles. Por um lado, existe a ditadura, existe o comunismo, existem as coisas existem esses reinos que quer dominar, que quer frear, que quer barrar o falar das pessoas, barrar a imprensa e assim por diante, como alguns países que aconteceram. Mas, por outro lado, existe a democracia, o barro representa a democracia, onde tem liberdade de imprensa, onde as pessoas podem falar o que quiser, as pessoas podem seguir a religião que quiser, seguir a fé que quiser. Então as pessoas são livres. A democracia traz liberdade, mas o comunismo, realmente que representa o ferro, realmente barra o falar das pessoas, realmente não leva as pessoas a prosperar. Nós vimos isso no passado, os países que foram comunistas, os países que impediram as pessoas crescerem. Então essas coisas vão acontecer, realmente estão acontecendo e vão acontecer até o final. Esses são os governos humanos, mas a Bíblia diz que nesse período aí, uma pedra sem auxílio de mãos foi lançada dos céus e atingiu aquela estátua e destruiu toda a estátua. Então no versículo 35 diz assim: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha da eira do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. Então, realmente, Daniel revelou para o rei. Aquela pedra que foi lançada sem auxílio de mãos, bateu na cabeça nos pés da estátua e destruiu todo aquele império. E realmente acabou com todo aquele império. Então nós estamos vendo isso hoje, que não importa os governos humanos, esses governos vão existir, vão estar aí o tempo todo, mas a Bíblia fala que os reinos da terra, o reino do mundo se tornaram de nosso Senhor e nosso Senhor e do seu Cristo. Então o Senhor Jesus vai, quando ele voltar, ele falou na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Em breve, nós estamos vendo a palavra se cumprindo, nós estamos nesses últimos dias, nós estamos nesses pés, já passou todos esses reinos, nós estamos no finalzinho dos tempos, estamos nesses reinos, o reino de barro e de ferro, onde nesse mistura. É no final, é nesse período agora, que nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Ele vai voltar e vai estabelecer o seu reino, um reino de paz, um reino de luz, um reino de justiça. E só vai entrar nesse reino aqueles que fizeram aliança com o Senhor, que creram na sua palavra, invocaram o seu nome e receberam o Senhor Jesus como vida. Então no livro de Apocalipse, capítulo 12 e o versículo 11 diz o seguinte: louvado seja o Senhor, ó Senhor Jesus, graças a Deus por todas as coisas. Ó Senhor Jesus. O capítulo 12 diz assim, capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Neste final agora, todos esses reinos, o Senhor Jesus vai voltar e vai tomar os reinos do mundo e vai reinar eternamente. Esta é a esperança daqueles que creram no Senhor Jesus, daqueles que esperam pela volta do Senhor Jesus. Então não importa, os homens estão brigando daí. Hoje nós temos 2 candidatos para a eleição. Um deles vai ganhar. Eu espero que não seja
ou realmente que não quer a prosperidade do país. Mas, mesmo que seja o outro, em breve, o Senhor Jesus vai trazer o seu reino. E nós estamos esperando a volta do Senhor. A palavra de Deus está se cumprindo e ela vai se cumprir uma por uma. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.